A paz do Senhor. Vamos dar continuidade com mais uma lição deste trimestre, cuja temática é Portando uma Nova Identidade. Vamos orar para que Deus continue abençoando este trabalho. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, te agradecemos ao Senhor por mais esta rica oportunidade que vós tens nos concedido, Senhor. Estar diante do teu povo e ministrar a tua palavra, Senhor. Deus, abençoe esse trabalho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Trazendo, Senhor, nossas mentes aos nossos corações, Senhor. O entendimento, como é bom e agradável servir a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, o superintendente da escola, Senhor, nosso pastor Bengado, abençoa o pastor Erma, abençoa o nosso pastor presidente, Senhor, o pastor Oswaldo. Ser com ele, abençoa o seu ministério, Pai. Faz, Senhor, prosperar naquilo que lhe provém. Pai querido, Pai amado, tudo isso eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na lição anterior, aprendemos como Cristo cumpriu toda a lei e os profetas e que lugar o Antigo Testamento tem na vida do crente hoje. Diferenciar a religião meramente mecânica e a justiça do reino de Deus. A viver um cristianismo autêntico, que não consista apenas em mera aparência religiosa, mas numa religião do coração. E o objetivo de hoje, teremos deixar claro o caráter não antinomista do Evangelho. Chamar atenção para o fato de que a ira pode se tornar algo destrutivo em nossas vidas. Estimular a vivermos na prática seu chamado como pacificadores e agentes da misericórdia no reino de Deus. Amém? E teremos como texto bíblico base o texto que se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26, que está escrito: Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo, de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Amém? E para a nossa meditação, vamos ler um texto em Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém?
Mas antes de iniciar vamos saber o significado de duas palavras que se encontram no título dessa lição. Uma é cólera e a outra homicídio. O que significa cólera? Ora, cólera é um sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Ira, comportamento de ferocidade, de irritação. Já o homicídio significa destruição voluntária ou involuntária da vida do ser humano, ou seja, um assassinato. A ira é uma das reações naturais do ser humano. O propósito da lição é chamar a atenção para o fato de que, embora seja uma reação natural, a ira pode se tornar algo muito mal e imensamente destrutivo quando ela ultrapassa alguns limites estabelecidos por Jesus no Sermão da Montanha. Na lição passada, vimos como Jesus alertou aos seus discípulos para a necessidade de a justiça dele exercer as dos escribas e fariseus. Nos versículos seguintes, Jesus reforça sua orientação citando exemplos concretos do dia a dia. Ele apresenta, em sequência, 6 exemplos de justiça mais elevada. Todos eles antecedidos pela expressão ouviste que foi dito, seguido pela expressão eu, porém, vos digo. Jesus menciona 6 ordenanças da lei de Moisés e as aprofunda, demonstrando que a justiça do reino de Deus é algo que vai muito além do que a letra da lei mosaica. Na lição de hoje, veremos especificamente o primeiro exemplo citado por Jesus, que envolve a questão da cólera e do homicídio. Amém? Não existe diferença entre aquilo que o Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas, disse, e o que o Novo Testamento diz. A lei do Senhor, ela é perfeita. As interpretações e tradições erradas dos escribas e fariseus é que estavam invalidando a palavra de Deus. Jesus não veio para abolir a lei. Antes, ele a cumpriu, demonstrando que a justiça do reino de Deus é algo que vai além do que a letra da lei mosaica. Então, vamos para o nosso primeiro tópico, cujo título é O Evangelho não é antinomianista. Ou seja, o Evangelho não se opõe à lei. Ele não é contra a lei. Né? Então, no primeiro subtópico, o título é Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, essas duas expressões que Jesus tem falado, né, no Sermão da Montanha, ele revela que Jesus jamais anulou as ordenanças morais da lei. Mas, ao contrário, ele aumenta a exigência relacionada por essa lei, essas ordenanças, né? Ele aumentou, ele não aboliu. Pelo contrário, né? Hoje nós temos um aumento da lei, porque na lei era condenado aquele que executasse. Mas com Jesus era a intenção do coração. Deu para entender? Vamos continuar. Como vimos na lição passada,
Jesus não veio para destruir a lei ou abrogá-la, mas aprofundá-la. Levar a compreensão dos mandamentos a outro nível. Em nenhum momento, Jesus anula as ordenanças morais da lei. Mas, ao contrário, ele aumenta as exigências relacionadas a essas ordenanças, né? Ou melhor, aprofunda essas exigências muito mais, né? Pois ele as leva direto ao coração da pessoa, né? A expressão "eu, porém, vos digo" nunca traz, na consequência, uma proibição que anula a exigência explícita na ordenança apresentada antes no "ouviste o que foi dito", o "não matarás", não é seguido por um "podem matar agora", mas sim por um "não apenas isso", né? Ele quer dizer assim, quando ele disse "eu, porém, vos digo", aí talvez na mente do ser humano, como homens falhos, pensou: "Epa, ele vai mudar a lei. Ele vai dizer, não matarás", mas agora pode mudar. Mas ao invés disso, ele não disse isso. Ele disse: "Olha, quando eu digo não matarás, eu não vou dizer assim, que agora pode matar. Porque não é apenas isso. Ou seja, Jesus, ele não destrói a lei. Ele acrescenta algo a ela que a expande, que a torna mais profunda. Em outras palavras, Jesus nunca foi antinionista. Jesus, ele nunca foi contra a lei. Pelo contrário, ele já cumpriu. Não é verdade? Nós não estamos mais sujeitos a leis cerimoniais judaicas do Antigo Testamento. Apenas o aspecto moral da lei ainda são válidos para nós. Nós não estamos mais sujeitos àquelas leis cerimoniais, mas os aspectos morais da lei, sim, é que são válidos para nós. Não matarás, continua não matarás. Né? Mas o que é? Eu falei que Jesus nunca foi antinomianista. Aí eu pergunto, mas o que é o antinomianismo? Ora, é a negação da importância dos mandamentos divinos para a vida cristã. O termo é derivado da palavra grega, formada pelo prefixo anti, que quer dizer contra, né? E a palavra nomos quer dizer lei, ou seja, contra a lei, né? Crença de que não há lei morais que Deus espera que os cristãos obedeçam. Olhe que Judas, no versículo 4, fala: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e nosso Senhor Jesus Cristo. O antinomianismo, ele é antibíblico, ou seja, ele é contra a lei, ele é contra a Bíblia, por aplicar de formas erradas o significado do favor gracioso de Deus. Ou seja, ele aplica de forma errada a graça de Deus. Né? O antinomianismo, ele foi combatido por Jesus e pelos apóstolos como Paulo, João, Pedro, Tiago, além de Judas, que foi lido anteriormente. Né?
antinomianismo é o extremo oposto do legalismo. Mas o que é legalismo? É a ideia de justificação pelas obras, a fixação imprópria de regras de conduta como necessidades para a salvação. É a negligência ou a ignorância em relação à graça de Deus. Ele esquece do texto bíblico que diz que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Mas vamos continuar. O antinomianismo de hoje, e hoje, como ele é, né? Infelizmente, a influência da mentalidade pós-moderna tem levado alguns ditos cristãos a confundirem a obediência aos mandamentos divinos, como o legalismo e a graça com a ausência de normas e condutas. Né? Alguns cristãos modernos, legalismo é qualquer tipo de exortação concernente à conduta moral. É proibido proibir. Porém, o Novo Testamento está repleto de passagens que condenam contundentemente uma série de comportamentos. Vamos ver alguns exemplos, como está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, está escrito: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, como os que, com um coração puro, invoca ao Senhor. Né? Invoca o Senhor. Já em Tito, capítulo 2, versículo 12, está escrito: ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Não é verdade? Já em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito: mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Daí você vê quanto a Bíblia combate esse ato legalista, né? O legalismo. E tudo depende da consciência da pessoa, né? É isso que alguns pós-modernos eles dizem. E tudo depende da consciência da pessoa. É isso que os legalistas pós-modernos estão disseminando, né? Mas vamos ver o que é que está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos em espírito. Amém? Veja o que é que Paulo fala aos Gálatas, né? Com relação ao legalismo, né? O que
Importa é a consciência, né? É o que é interessante, é a consciência de cada pessoa. A consciência é que nos condena. Será que é só a consciência que nos condena? Né? Os frutos desta mentalidade equivocada é um cristianismo meramente nominal. São pessoas que se declaram seguidoras de Jesus, mas seu comportamento se opõe com os mandamentos divinos, né? E acha que isso não é nada demais. Dizem que são de Deus, mas não tem interesse em ter compromisso com os mandamentos de Deus. Ele não se interessa pelas coisas de Deus, né? Ele só se interessa com si próprio, né? Eles querem ouvir o que é agradável aos seus ouvidos. Nunca quer ouvir o que é certo, o que é correto. Nunca quer extrair uma verdadeira lição da Bíblia, das Escrituras Sagradas, do manual que Deus deixou para o ser humano, né? O apóstolo Paulo, ele tratou da questão do antinomismo em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 12. 1 e 2, perdão, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Seria isso? A gente deve permanecer no pecado para que a graça abunde? Ou seja, o favor de Deus cresça? Aí Paulo faz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você entregou a tua vida para Cristo, abriu seu coração, permitiu que o Espírito Santo fizesse morada nele, como é que você vai jogar trevas dentro de si para expulsar o Espírito Santo? Aí Paulo disse, não, nós já morremos para o pecado. Já morremos para o pecado. Não podemos voltar a viver nele, né? Nós temos agora uma nova identidade. Nós temos agora um novo conceito. Você é cristão. Para ser cristão, você tem que parecer com Cristo na maneira de falar, na maneira de agir e na maneira de pensar. Amém? Vamos para o próximo subtópico, que é a lei e a graça. A graça de Deus não nos libera de jeito nenhum da obrigação de obedecer às leis morais, né? Ela não é uma licença para a desobediência, mas a porta que Deus nos abre para a possibilidade de viver uma vida santa diante dele. Para ter uma vida santa diante dele. Não é porque sois salvos pela graça que tudo pode fazer, né? Eu não poderia me livrar da condenação da lei, porque com o DNA adâmico, a minha tendência era a morte. Mas Jesus, com seu sacrifício vicário, ele veio, o sacrifício perfeito. E a partir daí, ele disse, olha, agora você tem o livre acesso perante o Pai. Eu sei que vocês vão continuar pecando, mas você também tem o meu Espírito, que faz com que você se arrependa do seu erro, que você reconheça, né? Porque quem faz convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça do juízo, da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo. Então, quando nós erramos, nós pecamos, o Espírito Santo alerta, olha, você está indo para o caminho de trevas, né? Então, você deve permanecer na luz. Volta e reconcilia-se com o teu Pai, com o teu Criador. Faça-se como um filho pródigo, está escrito em Lucas. Depois que pegou todas a sua herança, saiu e gastou. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele tinha, ele desperdiçou. Pródigo, como aquele que desperdiça.
né? E de repente, quando ele se viu numa situação adversa, onde não poderia nem comer o que queria, né? Pelo contrário, até o que não queria, ele quis comer, mas não deixaram. E ele se lembrou que tinha um pai, um Criador, aquele que ele criou. E ele retornou cabisbaixo, porque no seu coração, ele veio com um coração humilde. Ele não veio por cima, é meu pai, eu vou lá, é meu pai. Não, ele disse, eu vou ser como um dos servos, porque lá eu sei se eu trabalhar, eu tenho comida. Se eu assumir a minha responsabilidade, eu sei que estou protegido por Deus. Não é verdade? Então, é assim que a graça nos é, né? É uma possibilidade para viver uma vida santa diante dele, uma vida separada, né? Uma vida em luz, nunca em trevas, né? A nova aliança, ela inclui mandamentos, determinações, ou seja, a lei moral. Não foi Moisés que disse: se amardes, obedecereis os meus mandamentos. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 15. E mais, viu? Aquele que tem os meus mandamentos, não é só ter, mas também os guarda, esse é o que me ama. Aquele que ouve, aprende e pratica. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei. E me manifestarei a ele. Veja que coisa maravilhosa. Jesus, aquele que, por vontade própria, né, se despiu de toda a sua majestade, veio, andou nessa terra pecaminosa, levando rastro de luz onde andava, e todo aquele que seguiu a luz tem a salvação, né? Não foi assim que nós, quando estávamos perdidos, estávamos em trevas? Veja o que nós éramos antes e como estamos agora. Veja por onde passamos e agora onde estacionamos diante do Senhor, né? Ele que é o nosso guia, ele que é a nossa luz, ele é que é o nosso mestre, é aquele que nos ensina, não é verdade? Mas vamos continuar. No Sermão da Montanha, Jesus advertiu que não estaria defendendo o antinomismo, ou seja, ele não era contra a lei de jeito nenhum. Jesus ele esclareceu que não negligenciava nem passava por sua cabeça destruir a lei após cumpri-la. Cheguei, olha, ninguém vai cumprir essa lei, eu cumpri, agora acabou-se. Todo mundo está livre, pode dar do jeito que quiser. Lê do engano, meu irmão, lê do engano. Né? Então, o que foi abolido da lei por meio de Cristo? Já que ele não aboliu. E o que foi abolido? Quando Jesus cumpriu a lei, foi abolida as leis cerimoniais, meu amado, né? Que apontava para o sacrifício de Cristo. Aquela lei do Antigo Testamento, ela apontava para o sacrifício de Cristo, né? As leis regimentares, né? A lei moral, ou seja, o aspecto moral da lei, ela permanece no Novo Testamento. Na lição anterior, eu falei para os alunos e perguntei: a lei condena? E gerou-se uma dúvida, mas a lei, ela não condena. A lei aponta o pecado. Deu para entender, né? Então vamos continuar. Não é verdade? A graça de Deus, ela deve resultar em nós um viver em obediência à lei de Cristo. E
Que lei é essa? O amor, né? Vamos continuar. A maldição da lei. Relatada em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz respeito a sanções punitivas que estamos sujeitos por não podermos cumprir toda a lei. Mas, após Jesus cumprir as exigências da lei para nós, ele cumpriu por nós, né? Ele cumpriu para nós, né? Ele removeu a maldição da lei para longe de nós. Ele removeu a maldição da lei. Temos que deixar claro que ele não removeu a lei, isto é, os mandamentos morais de Deus para a nossa vida. Permanece do mesmo jeito. O que ele removeu foi a maldição. A graça de Deus não é uma porta para a anarquia de jeito nenhum. Os mandamentos de Deus devem ser vividos, mas não como um peso, né? Não somos salvos por obedecer mandamentos. Nenhum mandamento. Nós não somos salvos de jeito nenhum. Quem é que tem poder de ser salvo por obedecer um mandamento, né? Mas nós somos salvos para viver segundo os mandamentos divinos. É diferente. Nós não somos salvos por obedecer mandamentos divinos. Nós somos salvos para viver o mandamento divino, né? Somos salvos para viver uma nova vida em Cristo, com uma nova identidade, né? Tema da lição: portando uma nova identidade. Ou seja, a temática do trimestre, portando uma nova identidade. E vamos continuar, porque o primeiro tópico já se foi. Vamos para o segundo tópico, cujo título é Cólera, um passo para o homicídio. É um passo, viu? Não é uma caminhada, não, é um passo. Esticou a perna, cometeu. Amém? Vamos continuar. Não matarás. É o sexto mandamento do Decálogo, relatado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Ele foi mencionado por Jesus nessa passagem e significa não assassinarás. Este é o sentido do vocábulo em hebraico, né? Traduzido por não matarás. No Antigo Testamento, trata-se de matar alguém intencionalmente. Mas você viu o significado da palavra homicídio? Veja que tem voluntariamente ou involuntariamente, né? Mas vamos continuar. Mas na visão de Jesus, não matarás significa que não podemos odiar, que não podemos ofender, que devemos buscar a paz. Ele afirma que pessoas que, sem motivo, está encolerizada contra seu irmão, já tem o homicídio estabelecido no seu coração, mesmo que não venha cometê-lo externamente, mas já cometeu no seu coração. Sendo assim, ele já é réu do juízo divino, né? Você pode ver em Mateus, capítulo 5, versículo 22, que foi o texto bíblico da lição. Você vai ver, ele já é réu. Aquela pessoa que tem ódio de outra pessoa
por ter ido contra as vontades dele, ou se irado, desejando a morte, desejando que ele nem apareça mais na frente dele. Eu não quero ver mais ele na minha frente. Ele já é réu do juízo divino, não é verdade? Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Sendo assim, Jesus ressalta também que a cólera é um passo para o homicídio, de maneira que evitar a cólera nos levará a evitar a prática do homicídio. Se você puder evitar a sua ira, você está evitando um homicídio. Porque nem toda ira é pecado. E quando é que a ira se torna pecado? Vamos adiante, né? Para o segundo tópico, sem motivo. Jesus não é contra a irar-se diante de uma injustiça cometida. Ele não condena a indignação santa, né? Vamos ver em Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, o que é que está escrito? Você vai ver a ação de Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Você quer ver essa passagem um pouco mais agressiva? Você vai ler em João capítulo 2, versículo do 14 ao 16. Aí você vai ver uma coisa mais clara quando Jesus prepara um azorrague, né? E combate essa prática na casa do Senhor. O que Jesus está combatendo é a ira sem motivo ou sem moderação, né? O termo traduzido aqui por sem motivo é a palavra grega eik, que significa literalmente sem causa, sem nenhum bom efeito e sem moderação, né? Quando ficarmos irados contra nossos semelhantes sem motivo ou por um tempo prolongado, devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que está em Éfeso, capítulo 4, versículo 26 ao 27. Né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugares ao diabo. Quando você está se irando, você está dando espaço para que ele administre a sua vida. Mas a sua vida deve ser administrada pelo Espírito Santo, o Espírito da luz, não das trevas. Amém? Portanto, podemos avaliar se a ira é lícita ou não. Podemos fazer algumas perguntas. Devemos fazer, nos perguntar quando nós estamos sentindo assim irado com alguma coisa. A gente faz, ela é baseada em uma causa coerente? Por que você está irado? É coerente? Ela trará ou terá um bom efeito? Ou ela se manifesta com moderação? Ou é uma ira desordenada? Ela se manifesta com moderação ou é desordenada? Então, esses três critérios, essas perguntas para esses três critérios, é fundamental para você saber se a sua ira é lícita ou não.
Deu para entender? Vamos continuar. Raca e louco. A expressão raca e louco estava entre a mais odiosa para ser usada no dia de Jesus. Enquanto raca significava uma pessoa indigna de ser honrada, a outra era pior. Louco. Louco é uma pessoa indigna de ser amada, uma pessoa profana, o repobro, um filho do inferno. Né? Quer dizer, você chamando uma pessoa de louco, você está dizendo que você é um filho do inferno, você é um filho de Satanás. Não é verdade? E muitas vezes, no dia de hoje, parece uma palavra tão comum, é um linguajar entre várias pessoas, né? É como nós que somos nordestinos, nós temos a mania de dizer, ô menino danado, ô menino danado. E às vezes não se lembra, não procura saber o significado da palavra danado, né? Mas como o vocabulário mudou muito, aí terminou sendo uma coisa normal, né? Uma coisa que não traz mal nenhum, né? Onde o Senhor disse que a palavra tem poder, né? Que a nossa boca, quando abrimos, proferindo palavras poderosas, né? E quando se diz, ô menino danado, você está destinado às duras penas do inferno, né? Mas vamos continuar. Então, assim, quando você chama uma pessoa de louco, você está dizendo que você é um filho do inferno. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que quem chamasse seu irmão de raca, ele poderia ser apenas réu do sinédrio, né? Mas eu quero sinédrio. O sinédrio era o tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciões e escribas, os quais ele ia julgar o quê? Os assuntos criminais e administrativos. Mas aquele que chamasse seu irmão de louco em um momento de ira, sem motivo, a não ser que se arrependesse diante de Deus e se reiterasse diante do seu irmão, presta atenção, se arrepender diante de Deus e lá reconciliar-se com seu irmão, seria réu do juízo divino. Sabe por quê? Porque essa pessoa estava cometendo um assassinato pela língua. Então ela teria que se reconciliar, né? Ele tinha que se arrepender diante de Deus, pedir perdão ao seu irmão por tal atitude, né? Para que ele não se torne um homicida, um matador de vidas, não é verdade? A palavra que provém do ódio, do desprezo por alguém, palavra que tem o propósito de magoar, de ferir, destruir, chamar alguém de raca, de louco, equivale a dizer: você não presta, quero que você vá para o inferno. Isso é desejo de algum cristão? Desejar que o seu irmão vá viver no lado oposto que ele, ou ele também vai junto? Não é verdade? Não apenas aqueles que executam o crime que são culpados de assassinato, mas também aqueles que falam palavras rudes para os outros, aqueles que magoam os outros, aqueles que denigram a imagem do outro, aquele que tem em seu coração pré-julgamento, né? Amém. Vamos continuar. Vamos para o último tópico da lição, cujo título é Reconciliação antes da adoração.
Deu para entender? Reconciliação antes da adoração. Você deve reconciliar para poder adorar. Vamos continuar. Reconciliação antes da adoração. Jesus afirmou que se um judeu trouxesse uma oferta para o templo para ser apresentada no altar das ofertas e lembrasse que um irmão tinha algo contra ele, deveria primeiro ir até o seu irmão, reconciliar-se com ele, para só depois apresentar a oferta diante do altar. Porque se ele não fizesse isso, ela não seria aceita, né? Jesus estava dizendo que sua adoração não será aceita por Deus se existir algum irmão que se sinta ofendido por você, que está magoado por alguma coisa que você fez ou disse lá no passado, ou atrás, ou até recentemente. Trate de reconciliar com seu irmão para se chegar e adorar a Deus. Se o problema ainda não foi resolvido, ou seja, se ele não tiver resolvido, continua do mesmo jeito, não vai haver relacionamento com Deus. Porque não haverá relacionamento com Deus se não há um bom relacionamento com seus irmãos. Se de alguma forma tivermos prejudicado alguém por nosso comportamento pecaminoso e esta pessoa está ofendida conosco por causa do nosso pecado, devemos buscar a paz através da reconciliação. Né? Reconciliar, voltar atrás. Né? As palavras de Jesus denotam urgência. Né? Nosso cuidado com o irmão depende do nosso relacionamento com Deus. Né? Se nós quisermos ter um bom relacionamento com Deus, devemos ter um bom relacionamento com o nosso irmão. Eu tenho certeza que você não quer estar mal relacionado com Deus. Então busca o relacionamento com teu irmão. Mas eu não fiz nada. Mas ele está pensando que você fez. Se ele está pensando que você fez, ele não está no bom caminho. Ele precisa do caminho da luz. E o melhor caminho da luz chama-se perdão. Amém? O cristão e os processos legais. Essa é boa, né, meu irmão? Jesus se refere a outro caso. O contexto já não é adoração, mas disputas nos tribunais. Ele declara que seus discípulos devem resolver as eventuais desavenças entre si, para que não aconteça que um deles leve a questão às barras dos tribunais, onde terá que pagar até o último centavo, até o último cetil, a menor moeda romana é o cetil, até o último centavo, né, pelo erro que cometeu. Não é verdade? Antes de enfrentar qualquer disputa judicial, o cristão ele deve buscar primeiro a conciliação. Né? O apóstolo Paulo ele adverte aos cristãos sobre o mesmo, lá em Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Se os irmãos puderem ler, leia 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 11. Né? O cristão ele deve resolver suas eventuais desavenças entre si, antes do ajuizamento
de processos judiciais. É melhor entrar em acordo nas melhores condições que pudermos, do que suportarmos alguma punição, não é? Amém? Não é melhor resolver do que depois ter que responder, ter a consequência dos nossos atos? Se nós podemos resolver de maneira pacífica, né? A melhor maneira possível, onde as partes entrem em consenso e aceitem, não é verdade? Por acaso, existe em nosso coração alguma atitude de ira contra alguma pessoa? Existe alguma pessoa que eu destruí com minhas palavras, ou com minhas atitudes, ou com o meu comportamento? Pense na implicação das palavras de Jesus no texto da lição, para nos desviarmos da cólera e do homicídio. Amém? E na próxima lição, o nosso irmão Alberto, que terá como título A Felicidade no Casamento, será uma bênção. E estamos aguardando você para a próxima lição. E que Deus continue abençoando vocês. Amém?